os que estão no Brasil. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para conversar um pouquinho sobre o nosso sistema de crenças, ou seja, a nossa estrutura emocional. Como ela acontece, né? Nós viemos falando dessa estrutura ao longo do mês de junho e julho, e agora é nosso último momento com essa estrutura emocional. E hoje a nossa convidada especial é a Vanessa. A Vanessa é psicóloga também, então nós vamos bater um papinho sobre isso. Entrei! Eu estava falando para o pessoal, dando as boas-vindas e falando um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje. Mas já que você entrou, eu vou deixar você se apresentar, falar um pouco de você, do seu trabalho. Mônica, obrigada pelo convite. Você sabe que eu também admiro muito você e seu trabalho. Eu acho que as forças juntas ficam mais fortes, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos já fazem muitos anos. Sou formada aqui, bacharel e mestrado. Tenho 2 filhos lindos, um marido também lindo. E depois, eu trabalhei aqui, quando eu cheguei, depois de um ano, eu fui contratada pelo governo americano para ser conselheira de trabalho. E neste meu trabalho, a minha meta era ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas. E como eu falei em alguns vídeos meus, abriram-se as portas desse trabalho para eu encontrar minha missão de vida e minha paixão, que é ajudar as pessoas também a encontrarem a felicidade interna. E aí eu mudei de carreira, né? E eu mudei de carreira, me formei mestrado aqui na área de psicologia e terapia. Trabalhei em várias clínicas aqui e abri meu consultório. E aqui estamos hoje, né? E continuei a minha carreira, tá bom? Então agora eu tenho consultório aqui e trabalho por conta própria e estou com vários projetos interessantes que eu vou apresentar durante esse ano, até o final do ano também na minha página. Que legal, Vanessa, isso é muito bom. Eu é que agradeço você ter aceitado o convite. Para mim é uma alegria estar perto de você sempre. A mim também. Uma energia gostosa, sempre aprendo com você. É realmente muito bom ter você aqui com a gente nessa tarde maravilhosa nessa noite para o pessoal que está no Brasil, para o pessoal que está fora daqui, né? Tem o pessoal de Orlando também, que lá já é noite. Então, é muito bom ter você aqui nesse dia, nessa noite tão maravilhosa. Obrigada, Mônica. E hoje a gente vai falar sobre essas crenças. Como que a gente pode eliminar crenças limitantes, né? Que são as crenças disfuncionais que são construídas ao longo da nossa vida, mais especificamente na fase da infância, né? Entre 0 a 12 anos. Mas essas crenças, elas atrapalham, bloqueiam, impedem nossa felicidade, muitas vezes impedem nosso progresso profissional, né? Então, a ideia é da gente juntas entregar esse conteúdo hoje. Então, eu venho fazendo um trabalho com a pirâmide da estrutura emocional, onde eu entreguei conteúdo sobre as crenças de identidade, sobre o eu, né, o ser. Depois a gente falou sobre as crenças de capacidade, o fazer. E agora, por último, a gente está terminando as crenças de merecimento, que é o ter. Que eu acho que a gente também tem muita dificuldade, né, com o ter. Tem muitos de nós que nós temos muita facilidade de dar, mas não de receber, né? Eu acho que tem que ser uma troca para haver um balanço. Eu dou, mas eu também recebo, eu sei os meus limites e eu também respeito os seus. É verdade, é verdade. Às vezes a gente fica nessa corrida tão intensa de também por uma crença disfuncional de identidade, de não ter a certeza do meu valor. Eu tenho, às vezes, a necessidade de fazer muito, de entregar muito, para que eu possa receber, então, sentir que eu sou merecedora desse tratamento adequado, ideal, de amor, né, de respeito. E, na verdade, não necessariamente precisa ser dessa forma, né, Vanessa? Não precisa. Alguns estudos nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo bem bonito de neurociência, no qual eles estudaram o amor próprio.
como a pessoa se via e como ela tinha o amor próprio. E a maioria de nós, a maioria das pessoas nesse estudo, eles falharam com o amor próprio. Ou seja, eu não sou merecedor nem do meu próprio amor. E aí eles chegaram à conclusão que está aí a raiz dos nossos problemas, porque às vezes nós trabalhamos tanto para receber o amor do outro e nós não enxergamos que o amor próprio é aquele que vai nos elevar, né? E esse ter e ser, ele faz que nós tenhamos uma personalidade um pouco mais assertiva, Mônica. Porque o assertivo, ele sabe aonde ele quer chegar. O assertivo continua servindo, mas também ele sabe receber. Muitos de nós, você falou dessas memórias de 0 a 12 anos, né? Mas as memórias mais fortes, de acordo com pesquisas psicológicas aqui dos Estados Unidos, são aquelas de 0 a 7 anos, né? Por quê? Porque nós viemos limpos, nós não temos nenhuma informação cerebral desde que a concepção. Então, a gente precisa do que para nós pensarmos? Informação. E essas informações nós pegamos da nossa infância, né? Querendo ou não, nós como pais, nós como filhos, nós como seres humanos, nós cometemos erros. E com esses medos que nós trazemos do nosso passado, às vezes a gente passa para as nossas crianças, né? E aí que vem essas memórias. E para que isso aconteça, a gente tem que entender também como é que o pensamento funciona no nosso corpo, né? Nós somos criações maravilhosas. Só que o cérebro, ele vai ter duas linguagens. A primeira é a linguagem do cérebro, que é a da mente, que é a linguagem do pensamento. E a segunda é a linguagem das emoções. Só que nós temos de 50 mil a 60 mil pensamentos por dia. Não tem como a nossa mente focar em todos esses pensamentos. Então, o cérebro ele vai ter essa junção, né, de pensamento e emoção. Quanto mais forte o pensamento e a emoção, quanto mais nós mantivermos o foco nesses pensamentos, o cérebro vai registrar isso como uma memória na nossa célula. E aí nós estaremos percorrendo os mesmos caminhos que nós tivemos na infância, sem ter a consciência disso. E aí esse não merecimento fica meio que nos deixando para trás. Eu tenho medo, eu não consigo, eu não posso, eu não sou suficiente, né? O que você acha também disso? Eu concordo plenamente, porque o autoconhecimento é a base da nossa estrutura, né, Vanessa? Ninguém consegue Sim. se desenvolver sem se conhecer. Primeiro eu tenho que saber quais são as minhas estruturas, quais são as crenças limitantes que eu tenho, quais são as minhas habilidades, as minhas competências, o que me fez ser quem eu sou hoje, que são exatamente essas memórias, né? Nas nossas células cerebrais. Então, se eu acredito que eu posso, eu sempre gosto de dizer isso, eu estou certo, mas se eu acredito que eu não posso, eu também estou certo, né? Sim. Então, a menos que eu mude essas crenças e que elas se tornem funcionais para mim, a partir do momento que eu começo a acreditar nas possibilidades e nas oportunidades que eu tenho de transformação, aí sim eu já abro portas até na minha mente para que eu possa me desenvolver de fato e alcançar aquilo que talvez eu ainda não tenha por causa daqueles registros disfuncionais que aconteceram na minha infância, né? Sim, eu acho que às vezes, sabe, Mônica, a gente tem muito medo da solidão, né? O estar só. A gente pensa que a solidão é algo negativo. Lógico, estar só, né, e não querer se relacionar com ninguém é algo que às vezes produz, né, um sentimento de negativismo. Mas eu estar com o meu eu me autoconhecer, me autoavaliar, eu não ter medo de chegar dentro da minha raiz. Por que é que eu tenho essas reações? Quais são os meus medos? Quais são as coisas que eu gosto? Quais são as coisas que eu não gosto? Quais são as coisas que me fazem feliz, mas realmente feliz?
Quais são as coisas que me movem, a minha missão de vida, os meus sonhos, o que é que eu tenho para dar para o mundo e dar para mim. Porque às vezes a gente espera muito do outro, né? O que que o Exato. outro pode me dar? Como que o outro pode me fazer feliz, né? E na realidade, esse trabalho é um trabalho diário, é um trabalho de estar consciente, né? Hoje em dia nós vemos muito a meditação como um meio de saúde mental, né? E na realidade a meditação ela está aí por anos, séculos, né? E o que é a meditação? É você prestar atenção no agora, é você deixar o seu passado de lado, é você na calma, na sua respiração pausada, é você sentir aonde você está e saber quem você é no silêncio. Eu acho que é tão nossa vida é tão ocupada, às vezes nossa vida é tão corrida que a gente levanta e vai, né? E a gente É, se esquece e de parar. verdade. E você foi muito feliz na sua fala, porque enquanto a gente fica na expectativa, na esperança de que alguém cumpra o papel que nós mesmos precisamos cumprir conosco, que é nos Uhum, fazer feliz, né, Vanessa? A gente sim. vai passar sempre sentindo, passa pela vida talvez sentindo aquele calorzinho da felicidade, até porque o outro, ele não tem como nos oferecer um plano de felicidade para a nossa própria vida, porque ele não está em nós. Então, somente eu sei aquilo que de fato me faz feliz. Então, você falou de pequenas coisas e falou da meditação, que eu adoro, eu acho super pertinente. Mas, assim, se eu mesma não parar o meu tempo e fizer uma meditação, por exemplo, o outro não pode fazer isso por mim, Não pode né? fazer. É humanamente Uhum. impossível. Então, como que eu vou conseguir relaxar? Como que eu vou conseguir me encontrar, pausar a minha vida, desacelerar, se eu mesma não estou produzindo isso em mim? Eu sempre Uhum. gosto de dizer que quando eu estou triste, eu me levo para passear, né? Então eu penso assim, o que eu gostaria de fazer agora? E aí eu Uhum. penso, eu gostaria de estar com a natureza. Então eu saio da onde eu tô e eu vou caminhar num lugar que tem muita árvore, que tem muito verde, sinto o cheiro do verde, eu me presenteio. Ou então, eu tô com vontade de tomar um açaí. Eu vou lá e eu tomo aquele açaí naquela hora, eu me levo para passear. Então, muitas vezes, o fato da gente não se conhecer faz a gente não se agradar. Então, se a gente mesmo não se agrada, se a gente não reconhece que a gente merece ser bem tratado, ser cuidado com amor, com atenção, com carinho, como que o universo vai refletir um comportamento diferente sobre nós? Se nós mesmos estamos entregando muito pouco para nós, né? Então a gente Muito acaba pouco. refletindo esse pouco. E o universo entrega exatamente essa quantidade de amor, que é mínima, que é escassa. E a gente vive, às vezes, na escassez, porque exatamente é o que a gente entrega para nós. Eu acho que às Né? vezes, Então, se a né, gente é isso começa a aí. entregar abundância, Pode falar. se a gente começa a entregar abundância de amor, de carinho, de cuidado, de paciência com a gente mesmo, tendenciosamente o universo vai fazer isso, as pessoas ao nosso redor vai fazer isso. E a gente cada vez mais vai fortalecer a crença de merecimento. Eu mereço ser bem tratado, eu mereço ser respeitado, eu mereço ser amado, né? Eu acho Faz que, sentido? com certeza, eu acho que o dar valor começa, né? Dar valor para si próprio, ele já começa com essa crença do merecimento. Porque o que acontece é que nós nos acostumamos tanto, às vezes, com o negativo, porque a gente vive num mundo de negativismo e num mundo negativo. Isso não quer dizer que o mundo tem poder sobre mim, eu tenho poder sobre qualquer coisa. Essa é a realidade. Que Uhum. daí eu quero que as outras pessoas façam o trabalho que eu não estou fazendo pela minha própria pessoa, né? Como que eu Exatamente. faço esse trabalho? Porque trabalho é algo que,
que nós não gostamos muito, né? Nós sabemos, né, a divisão das mentes, subconsciente, a mente consciente. A mente subconsciente é extremamente preguiçosa, ela só quer receber, ela quer colocar o data lá no nosso cérebro e ela não quer ter o trabalho de mudar aquele caminho que foi percorrido, né? O que são caminhos percorridos neurologicamente? São aquelas emoções, são aquelas ações que já viraram piloto automático. Se virou piloto automático, a mente vai lutar para sair desse piloto automático. Ou seja, eu já fiz todo um trabalho de abrir esse caminho, de registrar memórias, de registrar emoções, de falar para a conexão cerebral se comunicar com a conexão corporal. E no final do dia, depois de tudo isso que você já vem fazendo, vamos supor, por 10 anos, 20 anos, 30 anos, você quer mudar? Não, gente. O corpo fala, fica onde você está. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. A mente não vai entender o negativo do positivo. A mente, o que ela vai entender é foco. Se o foco é negativo, a mente vai trabalhar com o negativo. Se o foco for positivo, a mente vai trabalhar com o positivo. Então, para isso, eu acho que a gente também tem que entender como é que funciona isso dentro do nosso corpo. Eu não sei se você vai abordar esse tópico, se você for abordar, me fala, e se eu estiver saindo fora também pode me falar. Nosso corpo, né, ele tem células. As células, por si só, elas são extremamente inteligentes, né? Uma célula pode fazer muitas coisas. Quem é paciente meu já sabe que eu já falei essa conversa com eles e eu estou aqui para falar agora para a sua audiência. Uma célula só, ela é extremamente inteligente, ela pode fazer coisas fantásticas, né? Então, alguns estudos científicos aqui, eles dividiram as células diferentes em 3 partes, né? Ou seja, colocou uma célula em uma bandeja, uma célula na outra bandeja, uma célula na bandeja diferente, 3 células troncos para ver o que fazia dessas células. E ele viu que, de acordo com aquele ambiente, as células se transformavam, né? Então, os cientistas aqui, eles fizeram algo magnífico, que é a clonagem de células-tronco, vamos supor. Mas o que ele mais prestou atenção dos cientistas não foi nessa clonagem. O que ele mais prestou atenção foi que a célula se transformou de acordo com o ambiente. Mas aí ele teve a curiosidade, ele falou assim, mas como que é a célula em conjunto, em comunidade? Como que essa célula vai reger em comunidade? Porque nosso corpo é uma comunidade de células, né? E aí ele chegou à conclusão que a célula em comunidade, ela espera por um sistema nervoso, certo? Ou seja, ela fica esperando o comando da nossa mente. A célula em si tem uma voltagem muito pequena. Se a gente vai estudar a célula, tem uma voltagem pequenininha, certo? Uhum. Só que daí multiplica isso por trilhões de células, que é o que nós temos dentro do nosso corpo. Então, essa voltagem pequena pode se transformar num poder que nós não sabemos acionar. E ainda bem que ainda não sabemos acionar tudo que nós temos. E essas células vão trabalhar de acordo com aquilo que eu acredito. Então, a célula em si, ela tem um sinal de negativo e um sinal de positivo. Então, nós temos o poder, com o sistema nervoso, de acionar o sinal de positivo e o sinal de negativo. E se eu tenho essas crenças limitantes de eu não posso ter, que sinal na célula eu estou acionando, você acha? Não posso ter. Claro que são as células negativas e a gente vai fazer com que toda essa energia seja potencializada em todas as células. Todas as células, né? O que você falou que o universo vai responder. E é assim que nós, com essa energia, na realidade, é o lado negativo das células, que cada célula tem positivo e negativo. Então, essa energia que nós temos de trilhões de células se comunicando com o sistema nervoso é o que vai fazer o que a gente chama popularmente de campo magnético. Aí eu vou começar a atrair coisas. Entende? E são negativas também, nesse exemplo que você deu. Negativas também. Então, o cérebro vai trabalhar muito bem com não posso.
O cérebro vai trabalhar muito bem com eu posso. Você falou, né? Eu penso que se eu estou certo ou estou errado, a mente vai trabalhar com qualquer um dos dois, né? Então, imagine que a nossa mente seja um aspirador de pó. Ela aspira tudo. Se eu colocar no chão o aspirador de pó e colocar pérolas no chão, o aspirador de pó não vai saber se ali tem pérolas ou se tem sujeira. O trabalho dele é o quê? Sugar. Sugar. A nossa mente não para, gente. Para quando a gente morre. Então ela vai o quê? Vai sugar. Entende? Aí quem que faz essa triagem? Ai, aqui tem pérola, aqui tem sujeira. Somos nós, seres humanos. Então, por isso que nós somos essas criações fantásticas. Primeiro, a gente tem que entender a divindade de ser humano. Exatamente. Né? E a gente também precisa, né, Vanessa? Assim como você deu o exemplo do aspirador, a gente precisa ter um filtro. Como a peneirinha, né? Que a gente passa, faz lá um suco de abacaxi, por exemplo, ou um limão suíço, a gente bate tudo no liquidificador. Quando a gente passa na peneira, a gente deixa ali o bagaço, o sumo, a casca, as sementes, né? A gente não vai tomar tudo. Então, da mesma maneira, tem que ser com a nossa mente. A gente tem que ter uma certa blindagem, tem que criar um filtro, porque senão, se tudo que acontecer à nossa volta, que for negativo, a gente sugar como o aspirador suga, a gente está perdido, né? Não existe esperança para nós, seres humanos. Então, a gente precisa ter esse filtro, né? De selecionar o que eu posso absorver, o que eu não posso absorver. Eu lembro que há muitos anos atrás eu trabalhei com um diretor em uma multinacional que trabalhava com cosméticos. E ele treinava todos os vendedores. E eu fazia parte dessa equipe de treinamento. E eu me lembro bem que o treinamento dele eu absorvia muito. E ele dava exemplos simples para os vendedores. Porque muitos, às vezes, se abatiam, ficavam desanimados, porque já recebiam nãos dos clientes. Recebi o primeiro não, tudo bem. Recebi o segundo, tudo bem. No terceiro do dia já estava assim, eu não vou conseguir vender nada. Não é possível, esse dia vai ser péssimo. Então, ele sempre que ele dava um treinamento, ele lembrava que vocês, como vendedores, vocês têm que ser esponja e espelho. E é assim mesmo. Eu acredito assim, que a gente, como ser humano, a gente tem que ser esponja e espelho. Naquilo que é bom, a gente tem que ser esponja, a gente tem que absorver, sugar mesmo, né? Eu acho que o universo está aí para isso. Tem tanta gente boa, tem tanta coisa boa para a gente aprender, trocar, absorver. Agora, aquilo que for ruim, opa, blinda, põe um espelho assim que bate e volta. Não deixa entrar em você, né? Uhum. Com certeza, eu acho que muitas vezes, né, aqui estão falando, né, somos o resultado do que pensamos. Eu concordo muito com isso, né? Somos o resultado do que pensamos. Eu acho que às vezes a gente tem medo de se dar o direito de pensar diferente do que já nós tínhamos pensado, né? E se eu merecer uma vida maravilhosa, o que isso vai acontecer com a minha vida, né? Você falou de abundância, que é o ter, né? Eu acho que a gente tem um estigma muito grande com a abundância, né? O dinheiro tem poder sobre a minha pessoa. E na realidade, eu dou poder para o dinheiro, porque o dinheiro é um papel. Exato. No final do dia, ele é um papel. Eu faço o que eu quero com ele. Sim. Né? Então, aí eu tiro essas crenças limitantes de que é muito difícil, que eu não consigo, que eu não mereço. Eu começo a dar crença para isso. Então, por isso que é muito importante também nós sabermos a percepção, né? Porque aquilo que eu falei das células, no final do dia, as células dentro do nosso corpo, o único ambiente que elas têm é quem? O nosso corpo. Elas não saem fora do nosso corpo. Não saindo fora do nosso corpo, elas vão... É como se elas fossem baterias surdas, cegas e mudas. Elas vão falar assim, e aí fora tá bom ou tá ruim? Uhum. Elas não sabem como que tá aí fora. Aqui que tá, aqui dentro. E aí, de acordo com o meu pensamento, eu faço com que essas células entrem nessa dança. Não, aqui fora tá muito ruim.
Se eu falar isso para essas trilhões de células, como elas vão reagir a esse ambiente? Que está ruim. Exatamente. E elas vão produzir isso também, que na verdade são toxinas dentro do nosso organismo, né? Perfeito. Toxinas dentro do nosso organismo. Outro estudo bem interessante feito nos Estados Unidos, que é o efeito negativo do pensamento negativo no corpo, né? Então, eles fizeram com ressonância magnética, eles tiraram o sangue das pessoas para ver como mudava, né, a química do sangue. E eles chegaram à conclusão que no final do dia, o pensamento negativo, quando eu dou crença e poder para esse pensamento negativo, ele é comparado com uma quimioterapia dentro de mim. Olha só, isso é muito forte, né? É muito forte. E você sente isso, né? Ou seja, quando a pessoa está com muita raiva, porque eu estava ouvindo esses dias um vídeo que ele falou que a nossa energia chega antes de nós. Ele falou. E ele deu exemplo de uma pessoa que ele estava tratando, ele falou assim que tinha um senhor, né, que o cachorrinho não gostava dele. E fazia xixi no travesseiro. Ele falou, eu não sei por que esse cachorro não gosta de mim. E ele fez esse trabalho com ele, né, de memórias passadas e tudo mais, limpeza de DNA, de acordo com a mente. E ele falou assim, nossa, o cachorrinho, antes de eu chegar em casa, ele já sentiu que eu cheguei em casa. Porque eu abri a porta, ele estava totalmente diferente. Os animais têm esse senso um pouco mais elevado que nós, né? Eles são muito sensíveis mesmo. Muito sensíveis. Então, se a percepção do meu ambiente é negativa, não importa o que eu faça ou o que você faça para mudar essa minha percepção. Porque está interno. Eu penso e internamente ela manda sinais para todo o meu sistema. E aí que vem que eu só consigo mudar quando eu decido mudar, né? E aí, por que eles estudam pessoas? Tem pessoas que têm tudo, né, Vanessa? A decisão é tudo e ela dura até quando eu deixo. Porque tem pessoas que vivem em ambientes que a gente considera maravilhosos, vamos supor. Tem tudo que a gente quer, né? Às vezes, né? Tem um relacionamento bom com pessoas, tem a saúde que está em dia, tem a abundância de ter realmente uma condição financeira que não se precisa se preocupar tanto. E no final do dia você vê essas pessoas nos nossos consultórios. Por quê? Porque a percepção dela é negativa. Ela fala para ela mesma que o mundo dela interior está negativo, né? Então, por isso que a percepção celular é muito importante. Por quê? Porque eu começo a ver aquilo que ninguém me faz ver, né? Às vezes, quando você vai dar alta para paciente, você percebe isso, que a pessoa era uma pessoa, depois, quando ela conseguiu por ela mesma, ela chega e fala assim, não era o fulano, não era o Beltrano, não era o Cicrano, era eu. Sim, e é fantástico quando chega nesse ponto, né? Ouro, ouro, nossa, eu falto soltar rojão quando chega nesse ponto. É maravilhoso, porque a gente pensa assim, nossa, agora pronto, agora o processo está feito, né? Agora tá feito, ninguém se para, né? Não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. E é bem interessante porque a gente vê isso também, né, Vanessa, em altos executivos, né? Pessoas Sim. que são profissionais assim, excelentes, excepcionais, com muito sucesso profissional, com muito sucesso financeiro, inclusive, né? Onde essas áreas da vida estão muito prósperas, mas você vai para a estrutura emocional, aquela pessoa não é nada daquilo, é como se ela usasse uma armadura, e essa armadura é o quê? O que ela consegue mostrar. Muitas vezes é a casa que mora, o carro que dirige, a empresa que possui, né? Mas lá dentro dela é como se vivesse, a estrutura fosse uma favela emocional, né? Então, Sim.
Aí, às vezes, a pessoa vê exatamente o que está fora de forma disfuncional, porque dentro dela está tudo disfuncional, né? Então, Exato. muitas vezes, ela tem esse olhar por esse prisma, que é o olhar dela, que é um olhar que está adoecido mesmo, que está cheio de crença limitante. E, às vezes, ela vê no outro uma pessoa que quer, na verdade, trapacear, que quer atrapalhar, ou que a outra pessoa é uma invejosa. Mas, às vezes, é tudo crença que está lá, que é disfuncional de merecimento. E aí ela mesma olha para tudo aquilo e se questiona, será que eu mereço isso mesmo? E aí, nessa crença disfuncional de desmerecimento, ela tem essa lente, que é uma lente que está danificada. Por isso que elas caem lá nos nossos consultórios, né? Para se conhecerem. E o autoconhecimento é realmente a base de tudo. Porque quando a pessoa ela se autoconhece, ela passa a se valorizar. Não por aquilo que ela tem, mas pelas conquistas que ela conseguiu realizar. E por causa disso que vem aí o valor pelo ter. Exatamente pelas realizações, pela entrega dela. Então, ela consegue ver não somente o resultado final, mas ver que aquele resultado final aconteceu por causa dela, né? Pela entrega dela, por quem ela é de fato. Uhum. Então, acho que isso faz toda a diferença, porque a gente vê, às vezes, executivos, profissionais, e eu tenho muitos amigos assim, acredito que você também, a gente tem clientes assim, né? Que são pessoas maravilhosas, mas que a lente não está funcional, né? Exato, porque dá muito A forma como ela trabalho, se né? percebe não está Sim, porque às vezes também nós exato, agimos por exato. necessidade psicológica, né? Às vezes essas pessoas elas alcançaram o sucesso porque a necessidade psicológica de ter o valor individual no dinheiro era aquilo que elas precisavam, né? Só que nós temos que ter um todo como saúde mental. O que que eu quero dizer? É uma divisão do meu ser. Eu estou bem espiritualmente, eu estou bem financeiramente, eu estou bem intelectualmente, eu estou bem emocionalmente. Então, é muito importante nós prestarmos atenção nessas áreas, é chegar no final do dia e eu me encontrar com a minha própria pessoa. Será que eu aprendi algo novo hoje? Será que eu tenho algo para aprender mais? Será que com o meu conhecimento eu posso adicionar no escutar, né? Porque às vezes a gente pensa que essas necessidades psicológicas não são tão importantes. A gente tem que ver. Eu acho que o medo também é uma necessidade psicológica que fala muito alto e a gente não presta atenção. Às vezes eu pergunto, né? Mas por que é que você saiu de um relacionamento e já está no outro e já não pensou e não sei o quê? E aí a gente vai, né, arrastando, vai perguntando, vai se autoconhecendo, vai ficando no silêncio. E aí você, nossa, mas eu tenho medo de ficar sozinho. Então, não é o estar com a pessoa, é o tapar buraco da minha dor emocional de estar sozinho, né? Então, aí eu começo a ver que as necessidades psicológicas estão falando muito alto, que eu não me conheci, que eu agi de acordo com essas necessidades. Quando eu ajo de acordo com essas necessidades, eu não estou escolhendo ou decidindo, eu estou reagindo. Acho que muitas vezes Exato, nós somos reativos e não proativos, né? exato. Eu não sei se você vê muitas E é, pessoas que têm essa reação. vejo. E assim, e a gente vê que é um mecanismo de defesa, né? É uma medida protetiva. Às vezes Sim, do tipo assim, quando eu era pequeno, eu não tinha condição de ter algo que meus coleguinhas tinham, por exemplo. Ou na sim, fase da adolescência mesmo. Ou aqui a gente percebe isso, porque quando a gente, como brasileiro, a gente migra para os Estados Unidos, muitas vezes, não foi o seu caso, mas, por exemplo, foi o meu. Eu saí do Brasil tendo uma carreira de quase 15 anos. Então, assim, sim. trabalhando no meu consultório, atendendo muitas pessoas, tendo resultados profissionais, sabendo disso, tendo consciência disso, né? Então, quando a gente migra,
e a gente, na verdade, não pode exercer a nossa profissão naquele país como psicólogo, por exemplo, que foi o meu caso, né? Eu não podia exercer a profissão de psicóloga aqui. Então, é muito doído, porque você pensa assim, puxa, mas eu trabalhei tantos anos, eu estudei tantos anos, foram tantos cursos, tanto investimento, tantos congressos que eu participei, enfim, tantas pesquisas que eu fiz. E agora, né? Vai tudo para o alto, eu perdi tudo isso. Mas não, existe uma possibilidade de você se recolocar no mercado de trabalho. Então, foi o que eu fiz. Eu fui estudar, fiz uma formação em coach para que eu pudesse, então, ter uma licença como profissional de coach aqui, poder trabalhar aqui. Inclusive, foi uma dica sua que eu agradeço até hoje, para sempre, né? Você é maravilhosa. Então, assim, eu vejo que a gente, quando a gente acredita na gente, você pode ser jogado de paraquedas no meio de uma mata atlântica. Mas você acreditar em você, se você tiver uma crença de que você é capaz, de que você é merecedor e que por causa da sua capacidade, por causa do seu merecimento, você vai poder abençoar a vida de outras pessoas ao seu redor, do universo, né? Seja de uma pessoa, ou de duas, ou a sua própria vida, isso já está valendo. Agora, quando a gente se vitimiza, quando você cai naquela armadilha do tipo, puxa vida, mas a minha história de vida é muito sofrida, muito doída, não tem mais o que fazer, acabou para mim. Aí realmente você não consegue se sentir pleno, você não consegue sentir felicidade, você não consegue sentir que você é merecedor de nada do que é bom. Por quê? Porque você está num lugar de vítima. Então, Exato. como você falou, as células vão contribuir a seu favor, o seu cérebro vai colaborar com tudo aquilo que você está pensando e produzindo, né, no seu organismo. Então, nós somos inteiros responsáveis pelo nosso sucesso e pelo merecimento que a gente acha que tem, né? O problema também, você tocou no assunto que eu acho assim, fascinante, que é mudar de país, né? Eu acho que o mudar de país, eu falo over and over again, né? Por exemplo, eu mudo de país, eu encaro uma perda de identidade muito grande. Sim. É como um trauma. Eu não falo a língua, eu não sou daqui, eu tenho que me adaptar, a minha carreira ficou no Brasil e a gente começa a acreditar nesse desconforto, porque é um desconforto quando a gente muda, a gente acha que vai ser bem facinho e não é. O que acontece? Esse desconforto, como ele é negativo, eu começo a acreditar que ele é real, né? Então, aí eu começo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir sobreviver nos Estados Unidos, eu nunca vou conseguir fazer uma carreira aqui. O que acontece? A gente dá meio que de cara com uma depressão que a gente chama depressão do ajuste. Não é tudo maravilha quando a gente muda para os Estados Unidos pela perda de identidade que nós temos. No Brasil, a gente tem nome, endereço, documento, o churrasquinho, o cachorro quente, a pizza, a galera que está na rua. E quando a gente chega aqui, a gente tem o quê? Um mundo novo, uma cultura nova. Não que lá é ruim, aqui é bom e lá é ruim. Não. É tudo novo e diferente. Então, o que acontece? Essa adaptação leva um pouco de tempo. E eu sempre falo para os meus pacientes que estão chegando aqui agora, não olhe o que eu posso fazer com a minha nova condição de imigrante nos Estados Unidos. Aqui tem um mundo de possibilidades para os imigrantes, né? O que é que eu posso ser, tanto lá quanto no Brasil? Se você está na Nova Zelândia, está no Brasil, para de focar na impossibilidade. O que é impossível? Nossa, eu sou imigrante, é impossível. Eu não falo a língua, é impossível. Eu não faço isso, é impossível. Não, mas o que é possível? Aí eu abro portas em vez de fechar. Você falou de memórias da infância. 90% do tempo nós estamos pensando com memórias passadas. Por isso que é difícil mudar. Sim, sim. Ou seja, de 5 a 10% eu estou presente futuro. O resto eu volto para as memórias passadas, né? Por quê?
Porque hoje eu dou um passo, amanhã eu dou 10 com as minhas memórias passadas por passado. Então, eu tenho que entrar nesse meu novo eu. Eu posso me amar nos Estados Unidos. Esse meu novo eu tem várias oportunidades. Quando eu falei, né, para você da licença de coach, olha quantas portas se abriram para você, quantas coisas não foram possíveis. Agora a gente no mundo digital, a gente não precisa estar presencial tanto quanto era antes. Nós podemos estar nos nossos consultórios, nas nossas vidas. Então, em vez de olhar impossibilidades, eu mostro possibilidades. O que é que eu posso fazer? Porque se eu olhar no que eu não posso fazer, quais são qual é o lado da célula de novo que eu vou estar acessando? O negativo. Negativo, sem dúvida. Negativo vezes trilhões. É isso que a gente tem que pensar. E potencializa, energiza tudo, né? A gente e tudo que está em volta da gente, né? E eu gosto muito de uma coisa que chama, não sei, nos Estados Unidos chama, acho que é Synergy. Ou seja, a energia de ajudar o outro chegar num patamar melhor. Eu não preciso roubar a luz de ninguém para que eu tenha a minha própria luz. Eu posso ajudar a Mônica, eu posso ajudar o fulano, Beltrano, Cicrano. Por quê? Eu procuro para o outro aquilo que eu também quero para mim. E como a minha luz também já está boa e grande, eu posso compartilhá-la com você. Esse que eu acho que é o bom de quando a gente senta conosco mesmo e a gente fala, nossa, eu consigo me amar. Exatamente, exatamente. Olha, maravilhoso isso. Eu gosto também de falar, Vanessa, sempre assim, onde a gente joga luz, não tem escuridão, né? Uhum. Então, assim, quem gosta de viver na escuridão? Ninguém, né? Então, se nós temos luz e podemos ajudar o outro a ter luz, que maravilha é isso! Isso é uma bênção grandiosa. E a própria pessoa, onde tem luz na vida dela, não tem escuridão. Então, se ela não focar no negativo, na incapacidade, né? Como você citou o exemplo dos imigrantes que chegam aqui e ficam pensando nisso. Ah, mas eu não posso, por exemplo, porque eu não falo a língua. Eu não posso porque eu não sou cidadão. Mas se ela pensar, mas eu posso aprender a língua. Que tal fazer um curso de inglês? Que tal me lançar no meio dos americanos e pagar mico mesmo para poder treinar, né? Então, assim, criar possibilidades de desenvolvimento. Eu tenho uma amiga que é coach e ela é arquiteta. Ela está aqui na live, ela é de Orlando. Maravilhosa. E uma vez eu falei isso para ela, ai, mas aqui, né, no Brasil, eu era isso, eu era aquilo outro, aqui eu não sou nada. Aí ela, hã? Tá vendo? Memórias passadas, né? Memórias passadas. Né? Aí a Ive, aí ela, hã? Como assim? Claro que não. Aí eu falei, não, né? Ela falou, não, você é tudo aquilo que você sempre foi, mulher. Então, tudo. assim, às vezes Sua mente veio junto com você do Brasil. junto. Parece que a gente deixa ela lá no aeroporto. É. E perde a identidade. Então, assim, né? Isso não é verdade. Estejamos onde estiver. Se eu estivesse no Japão ou você estivesse na Nova Zelândia, você seria psicóloga. E eu também, né? Isso não muda. Mas a gente, às vezes, por causa dessa frustração inicial, você usou uma palavra bem bacana para identificar a depressão da pessoa que migra, que é a depressão dos ajustes, né? Foi isso? Depressão de ajuste. Depressão de ajuste. Então, assim, a gente se ajustar e pensar, não, peraí, não é bem isso. Na verdade, eu sou quem eu sou, esteja onde eu estiver, né? E aí, até a gente resgatar isso para a poeira sentar, leva um tempo mesmo. Leva um tempo. Eu acho que uma coisa que nós deixamos um pouco nos dias de hoje para o cérebro, que nós tínhamos muito antes, nas gerações passadas, eu acho que inclusive na minha e na sua, era mais predominante, é a espera. A gente deixou de querer esperar, a gente quer o aqui e agora, prazeroso, as coisas que não têm muito futuro, e isso nos leva a ter muita ansiedade, né? E se eu agir na calma, eu não preciso estar no modo emergência 24 horas por dia,
7 dias da semana. Esse lado emergência, gente, ele foi feito para o nosso cérebro, que é o lado que nós acionamos a nossa amígdala. A amígdala, ela fica aqui no cérebro, ela parece uma amêndoa. E ela é responsável por emoções e ela é responsável por medo. E quando a gente está sempre na ansiedade, sempre na correria, que não tem como esperar, aquela coisa que eu fico assim, eu quero aqui agora, eu deixo de acionar a parte frontal do meu cérebro, certo? Aquela parte responsável por aprendizado, aquela parte responsável por decisões, aquela parte responsável por aprender razão, linguagem tá ali dentro. A meta nossa no final do dia e até quando nós acabarmos essa vida, quando aquele Criador maravilhoso, divino, nosso Pai Celeste, nos achar que a nossa missão aqui acabou, é buscar o inteiro. Como eu busco o inteiro? Eu não fico acionando, não, agora eu vou agir só com medo, não posso, não quero, o desastre vai acontecer. É eu pegar a parte frontal, acionar as partes do meu cérebro esquerda e direita, a parte de trás, porque daí, o que acontece? Eu sou um todo, sendo um todo, eu emano essas mensagens para o meu corpo, e aí eu tenho um todo como o meu eu. Essa é a meta, eu ser um todo, entende? E aí a gente acaba produzindo equilíbrio emocional, né, Vanessa? Muito equilíbrio emocional. Por quê? Quando eu ajo com essa parte de medo, eu aciono nas minhas ações no modo sobrevivência, que é o modo brigar, o modo paralisar ou o modo sair correndo. Entende? Antes, os antigos, eles acionavam esse modo quando era necessário. Aí vem, sei lá, uma vaca atrás deles. Pum, aciona o modo medo, vamos sair correndo dessa vaca. Entende? Então, eles viviam num modo um pouco mais calmo. Um pouco, não, muito mais calmo. Foi feito alguns estudos de pesquisas que nós estamos no modo emergência nos dias de hoje quase o dia inteiro. Então, o nosso cérebro não está aguentando. É muita toxina que a gente manda para o cérebro e o cérebro manda para o nosso corpo. É por isso que tem as doenças psicossomáticas também, né? A gente adoece por causa dessas toxinas, porque o modo emergência está ligado 24 horas, então o nosso corpo também não aguenta, né? A Fernanda está falando assim, era na hora que você estava falando, é sobre a sua fala, ela está dizendo assim, você está falando uma coisa muito, muito importante e que faz todo sentido. Não é nada fácil, além de você perder sua identidade, muitos de nós não temos a família aqui. Ela ainda falando sobre imigrar, né? Realmente, sim, Fernanda, é muito doloroso mesmo, porque além de a gente perder a identidade, a gente perde a identidade também como filho, alguns perdem a identidade como esposa e marido, porque o marido e a esposa ficam longe, né? Não que deixam de ser marido e esposa, mas deixam de tê-los ao seu lado aqui. Então, é difícil mesmo. Ela falou, mas é importante, isso, é buscar o lado positivo, exatamente. Quando você foca no que está positivo na sua vida, esse positivo expande. Então, onde tem luz, não tem escuridão. E aí você vai negociando com as tarefas que estão mais difíceis, não dando muita atenção a elas, colocando em stand-by. Já que a gente não pode resolver aquilo ali agora, naquele momento, então vamos deixar um pouquinho de lado até que a gente consiga ter fôlego, ter força, ter equilíbrio emocional, sabedoria suficiente, conhecimento para lidar com aquela diversidade que exige da gente, talvez, mais músculo emocional, mais músculo físico, né, Vanessa? Com certeza. Eu acho que a realidade de não ter familiares sempre a solução e não o problema. Sim, verdade, eu acho que a gente às vezes a gente se pega, lógico, é muito diferente quando você tem a sua família por perto e quando você não tem. Eu tô no patamar de privilégio porque eu tenho minha família aqui. Minha mãe acho que postou aí, é bom ir para casa da mamãe, e é mesmo, todo domingo estamos lá, né? Que delícia. Continue aí, mãe. Amo você. dela? Ruth, ó.
Coração. Beijo, você tem Coração, uma filha continue. maravilhosa que eu amo. Ah, eu também te amo, Mônica. Eu acho que o que a gente vai ter que daí é transferir um pouco. Poxa vida, eu não estou perto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, dos meus parentes, dos meus amigos, mas eu posso ligar para eles. Eu posso transmitir esse amor para eles num telefonema, numa videochamada. Esses dias aconteceu comigo a coisa mais. Eu chorei. Fala a verdade, verdade. Parece ser criança do Brasil quando recebe uma carta. A minha amiga me mandou uma carta. Ela mora aqui na minha cidade e ela me mandou um cartão dizendo: Vanessa, obrigada, a gente tá com saudade, a gente pode se ver. E quando eu abri aquilo, foi a coisa mais fofa do mundo. Ou seja, Delícia. eu não a vi por causa da pandemia, mas aquele cartão no meu dia foi maravilhoso. Ou seja, às vezes a gente pensa que só tem uma forma de amor, de eu demonstrar amor, porque eu estou perto, então só isso que eu tenho para demonstrar amor para minha família. Mandem cartas, telefonem, façam videochamadas. Fotos Hoje em dia a impressas, gente né, Vanessa? Que a gente não fotos faz mais isso, fotos impressas, não faz mais isso. impressas. Faz um álbum e manda pro pessoal do Brasil, eles vão amar. Pega um dia com a sua família e fala: Exato. hoje a gente vai jantar junto, vocês aí do Brasil e eu aqui. Eu vou mandar todo o meu amor Isso, para vocês aí. Então aí o cérebro não começa a se autodeprimir com aquilo que eu não tenho, e sim com aquilo que eu tenho, né? Eu não estou perto dos exatamente. meus filhos, não estou perto da minha mãe. Gente, abrace essa mãe numa ligação, abrace esses filhos num telefonema, Exato. mandem para ele todo o seu amor numa oração. Peçam para que vocês tenham essa proximidade de outras maneiras. É aquilo que eu falei. Eu não trabalho com o Exatamente. impossível, eu trabalho com o possível, entende? Quantas vezes a gente escreveu uma carta ultimamente, gente? Receber carta à mão escrita, sabe por que receber carta é Raríssimo. maravilhoso? Raríssimo. Tem um monge aqui dos Estados Unidos que ele realmente estudou isso, o poder da escrita, entende? Porque ele falou que a escrita tem tanto poder que quando você abre aquela carta, você sente o amor da outra pessoa. Sente mesmo. Eu lembro que eu recebi uma carta do meu filho na missão e eu fiquei maravilhada com algumas fotinhas dele. Olha que agora a gente pode falar simultaneamente aí com a internet ligada por vídeo, né? Pode falar mais que uma vez por semana, coisa que alguns anos atrás não podia, era só carta mesmo, Era né? só carta. Então, assim, é tão maravilhoso poder fazer isso. Você pode fazer num Zoom, por exemplo, né? Abre o Zoom ou mesmo o WhatsApp no seu computador, como você deu a ideia. Vamos jantar juntos. Abre lá, a família põe a mesa para o jantar. Você põe a sua mesa para o jantar e vocês jantam, vão conversando ali. É realmente negociar com a tarefa, né, Vanessa? É negociar com a tarefa. Eu acho também muito importante, eu vi uma ideia muito legal na internet de jogar jogo de tabuleiro. E hoje em dia a gente consegue jogar, gente, com as pessoas, né? Mesmo estando do outro lado. Eu acho que nós estamos agora numa era que nós estamos tomando um pouco de vantagem de estarmos juntos em família, aqueles que podem, né? Ou aqueles que não podem fazerem outras coisas. É olhar o ser humano no olho, já que eu estou mais com a minha família agora por causa da pandemia. É realmente sentir cada respiração dos seus filhos. É à noite, em agradecimento, no silêncio e na calma, eu terminar o meu dia agradecendo por esses momentos magníficos que eu tenho. É eu levantar e pensar que grata e grandiosa experiência que eu tenho de viver mais um dia aqui nesta terra. É de não tomar vantagem desse privilégio que nós temos, porque no final do dia tem pessoas lutando em hospitais, querendo
o nosso privilégio. Eu começo a ver as minhas bênçãos pelo pequeno e não pelo grande. Eu começo a enxergar o ser humano de dentro para fora e não de fora para dentro. E isso faz Exatamente. toda a diferença. Faz, porque esse sentimento de gratidão, se a gente fizer uma lista de motivos pelos quais nós somos gratos, e a gente olhar para cada detalhe que a gente tem à nossa volta por gratidão, gratidão porque eu tenho como enxergar, gratidão porque eu consigo sustentar meu corpo sobre meus pés, gratidão porque eu tenho alimento, gratidão porque eu tenho uma boa cama para dormir, pelo ar que eu respiro, gratidão por ter dormido à noite e acordado de manhã, né? Quando a gente faz uma lista de gratidão, os nossos sentimentos mudam. A gente realmente reconhece, são memórias, né? Como essa carta foi para você, eu acredito, uma memória de merecimento, uma memória de amor recebido. Eu sou merecedora desse amor, eu sou merecedora desse carinho, dessa admiração, desse respeito. Isso é tão bom, né? Então, se a gente olha para essas pequenas coisas e valoriza e desperta esse sentimento de gratidão, é impossível a gente não se sentir merecedor, é impossível a gente não se sentir feliz, né? A Mia está dizendo assim, nós nos tornamos uma versão melhorada de nós mesmos. É isso aí, Mia. A gente se torna uma versão melhorada mesmo. A Teacher Chris disse assim, quanto passamos pela repressão do ajuste, saímos mais fortes, exatamente. A gente sai mais forte cada vez que a gente enfrenta uma adversidade. A Loresca diz, ai, que perdi o horário. Vai ficar gravado, Loresca, você vai conseguir ver. A Prof. Marta Freire está dizendo, Vanessa, muita saudade de você. Olha aí, Vanessa. Prof. Marta, todas vocês moram no meu coração. Amo esse tema, fiz alguns treinamentos em PNL, estou apaixonada, olha que bacana. Então é isso, gente, não vai dar para ver tudo, porque vai acabar agora a nossa live, nesse minuto exatamente. Então, muito obrigada. Obrigada, Vanessa, gente, obrigada mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Amanhã tem mais, às 19h47 do Brasil e às 4h47 da tarde aqui. E Vanessa, vamos fazer mais juntas, hein? Só chamar que eu venho. Não, agora você que vai chamar, porque você disse que tem vários projetos, então eu vou ficar esperando o convite. Eu vou convidar mesmo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos que participaram. Vocês fazem parte das nossas vidas e fazem parte das nossas conquistas. É verdade. Gratidão. A Flávia está dizendo, essa live merece parte 2. Ó, Vanessa, vamos pensar. Vamos lá na parte 2. Adorei a ideia, Flávia. Um beijo grande para todos vocês. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos. Obrigada a você, Vanessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.